Eu era invisível para o mundo inteiro, até que os olhos mais frios e calculistas que já vi decidiram que eu seria dele. Meu nome é Emília Silva, e esta é a história de como me casei com o homem mais perigoso que já conheci. Um homem que me ofereceu proteção em troca da minha liberdade, que me desprezou no altar, mas que não conseguiu me deixar ir quando descobriu que eu carregava seu filho. Eu tinha 24 anos quando conheci Filipos Markou. Ele tinha 33. Era advogado, bilionário, grego de nascimento, mas radicado no Brasil há mais de uma década. Comandava um dos escritórios mais poderosos de São Paulo, ao lado dos irmãos e primos, todos da família Markou. Uma dinastia jurídica que tinha tentáculos em empresas, política e, segundo sussurros que ninguém tinha coragem de confirmar, conexões profundas com a máfia grega que operava discretamente no país. Mas quando o vi pela primeira vez, eu não sabia nada disso. Tudo o que eu vi foi o homem mais intensamente atraente que já tinha cruzado meu caminho. Eu trabalhava como camareira no Resort Paradiso, um hotel 5 estrelas em Angra dos Reis. Não era o emprego dos meus sonhos, mas pagava as contas. E mais importante, pagava as despesas da minha sobrinha, Júlia. Júlia tinha 4 anos e era a razão da minha existência. Minha irmã, Letícia, tinha morrido num acidente de carro quando Júlia tinha apenas 1 ano. O pai da menina nunca esteve presente. Desapareceu quando soube da gravidez. Meus pais já eram falecidos. Então sobrou para mim. Eu tinha 19 anos, estava na faculdade de pedagogia e de repente me vi responsável por uma criança pequena. Larguei a faculdade. Peguei o emprego de camareira porque oferecia moradia. Um quartinho minúsculo nos alojamentos dos funcionários do resort. E durante 5 anos, construí minha vida ao redor de Júlia. Trabalhar das 6 da manhã às 3 da tarde, buscar Júlia na creche do resort, passar a tarde com ela, colocá-la para dormir e então cair exausta na cama para recomeçar no dia seguinte. Eu não tinha vida social. Não tinha tempo para amigos, para sair, para namorar. Minha vida era trabalho e Júlia. E eu não me arrependia. Aquela menina de cachinhos castanhos e sorriso banguela era meu mundo inteiro. Filipos Markou chegou ao resort numa terça-feira de março. Eu estava limpando uma das suítes presidenciais quando ouvi vozes no corredor. Vozes masculinas falando em grego. Curioso, porque não recebíamos muitos hóspedes gregos. Continuei meu trabalho, trocando as toalhas do banheiro quando a porta se abriu. Me virei e quase deixei as toalhas caírem. Ele era devastador. Alto, devia ter mais de 1,90 m, com ombros largos que preenchiam perfeitamente o terno cinza impecável. Cabelos negros penteados para trás, pele bronzeada de um mediterrâneo, traços esculpidos como se fossem talhados em mármore, mas eram os olhos que realmente capturavam. Eram de um cinza tempestuoso, frios como gelo, penetrantes de uma forma que fazia você se sentir completamente exposto. Ele me olhou como se eu fosse um móvel, algo que estava ali, mas não tinha importância real. Esta é a suíte? Ele perguntou para o gerente que o acompanhava, nem mesmo dirigindo a pergunta a mim. Sim, Sr. Markou, nossa melhor suíte. A senhorita Silva já está terminando a limpeza. Filipos me lançou um olhar breve, avaliativo. E então assentiu. 5 minutos. Não era um pedido. Era uma ordem. Sim, senhor. Eu murmurei, acelerando meu trabalho. Ele saiu e eu respirei fundo. Havia algo naquele homem que fazia o ar ficar mais pesado, mais difícil de respirar. Uma intensidade, um poder que ele nem precisava verbalizar. Simplesmente emanava dele. Terminei em 4 minutos e saí rapidamente, esperando nunca mais cruzar com ele novamente. Mas o destino tinha outros planos. 2 dias depois, eu estava servindo drinks na área da piscina, um extra que eu fazia para ganhar gorjetas, quando ouvi uma comoção perto dos camarotes VIP. Um homem de meia idade, claramente embriagado, estava gritando com uma das minhas colegas. Bianca, você derramou bebida na minha camisa, sua incompetente. Senhor, foi o senhor que esbarrou em mim. Você está me chamando de mentiroso? Ele agarrou o braço dela com força. Eu larguei minha bandeja e corri. Senhor, por favor, solte ela. O homem me olhou com olhos injetados. E quem é você? Sou supervisora. Eu menti. Se há um problema, podemos resolver. Por favor, solte minha colega. Seu resort é uma piada. Funcionários incompetentes, serviço horrível. Compreendo sua insatisfação. Vamos limpar sua camisa, oferecer uma compensação? Eu não quero compensação. Quero essa vagabunda demitida. Ele sacudiu Bianca, que começou a chorar. Algo em mim estourou.
Talvez fosse o cansaço acumulado de anos trabalhando naquele lugar. Talvez fosse ver alguém sendo abusado assim. Mas antes que pudesse pensar, me coloquei entre ele e Bianca. O senhor vai soltar ela agora. E vai se desculpar. O homem riu, um som feio. Ou o quê? Você vai me fazer? Não, mas eu vou. Uma voz grave, carregada de autoridade, cortou o ar. Todos se viraram. Filipos Marcou estava ali, usando apenas um short de banho. O torso completamente exposto, revelando músculos definidos e algumas cicatrizes que contavam histórias que eu não queria imaginar. Mas o que realmente impressionava não era o corpo. Era a aura de perigo absoluto que emanava dele. Senhor Marcou. O homem embriagado gaguejou, soltando Bianca imediatamente. Eu não sabia que o senhor estava aqui. Obviamente. Filipos caminhou lentamente, predatoriamente, até ficar entre mim e o homem. Você agrediu uma funcionária na minha presença. Acha que isso é aceitável? Foi um mal-entendido. Foi uma agressão. E eu não tolero homens que colocam as mãos em mulheres, principalmente quando elas estão apenas fazendo o trabalho delas. Seus olhos cinzentos se estreitaram perigosamente. Você tem 10 minutos para fazer check-out deste resort. E se eu descobrir que você voltou ou ameaçou essas mulheres de qualquer forma, você vai desejar nunca ter nascido. Não era uma ameaça vazia. Havia algo na voz dele, na postura dele, que deixava claro. Ele faria exatamente o que prometia. O homem saiu tropeçando, murmurando desculpas. A multidão que havia se formado começou a se dispersar. E então Filipos se virou para mim. Você. Aqueles olhos me perfuraram. Foi corajosa, ou idiota. Ainda não decidi qual. Eu apenas defendi minha colega, senhor. Sem pensar nas consequências para você mesma. Ele poderia ter te machucado. Então foi bom que o senhor apareceu. Algo pareceu brilhar nos olhos dele. Diversão? Interesse? Passou rápido demais para ter certeza. Como você se chama? Emília Silva. Emília. Ele repetiu meu nome lentamente, como se estivesse testando o som. Você trabalha aqui há quanto tempo? 5 anos, senhor. E sempre se coloca em perigo por colegas? Sempre defendo o que é certo. Ele deu um sorriso pequeno, quase imperceptível. Perigoso, mas admirável. Ele acenou para o gerente que havia aparecido, ansioso. Quero que a senhorita Silva e sua colega sejam compensadas pelo incidente. E quero aquele homem banido permanentemente deste resort. Sim, senhor Marcou. Imediatamente. Filipos me deu um último olhar, intenso e indecifrável, antes de voltar para o camarote dele. Bianca me abraçou ainda tremendo. Meu Deus, Emília. Você é louca. Mas obrigada. Muito obrigada. Eu mal estava ouvindo. Minha pele ainda formigava onde o olhar de Filipos tinha tocado. Nos dias seguintes, comecei a notar que ele estava sempre por perto. Na piscina quando eu servia drinks. No restaurante quando eu ajudava no café da manhã. Na academia quando eu passava pelo corredor. E ele sempre me olhava. Aqueles olhos cinzentos me seguiam com uma intensidade que fazia meu coração disparar e minha pele esquentar. Uma semana depois da primeira vez que nos vimos, ele me abordou diretamente. Eu estava saindo do meu turno, já com a roupa comum, indo buscar Júlia na creche, quando ele apareceu no corredor. Senhorita Silva. Me virei, surpresa. Senhor Marcou, posso ajudá-lo em algo? Jantar comigo hoje à noite. Não era um convite. Era quase uma ordem. Eu não posso. Tenho minha sobrinha. Traga ela. Eu pisquei. O senhor quer que eu traga uma criança de 4 anos para um jantar? Por que não? Crianças comem. Era tão inesperado, tão direto. Por que está me convidando? Ele deu um passo mais perto. Muito perto. Perto o suficiente para eu sentir o cheiro do perfume dele, caro e masculino. Porque você me intriga. E eu não fico intrigado facilmente. Eu sou apenas uma camareira. Você é muito mais do que isso. E nós dois sabemos. Seus olhos percorreram meu rosto. Jantar, 8 horas. No restaurante mediterrâneo. Não se atrase. Ele se afastou antes que eu pudesse responder. E eu fiquei ali, coração martelando, completamente perdida sobre o que tinha acabado de acontecer. Mas fui. Claro que fui. Vesti meu melhor vestido, que ainda era modesto demais para aquele restaurante chique. Arrumei Júlia com um vestidinho rosa e fomos. Filipos estava numa mesa privativa, já esperando. Ele se levantou quando nos viu. E pela primeira vez,
Vi algo que não era frieza nos olhos dele. Era suavidade, quando ele olhou para Júlia. E quem é essa princesa? Ele se ajoelhou para ficar na altura dela. Júlia, sempre tímida com estranhos, se escondeu atrás das minhas pernas. Júlia, ela murmurou. Júlia. Nome bonito para uma menina bonita. Ele olhou para mim. Ela é sua filha? Sobrinha. Mas crio ela como se fosse minha filha. Algo passou pelo rosto dele. Respeito, talvez. Você é jovem para ter tanta responsabilidade. A vida nem sempre nos dá escolhas, apenas responsabilidades. Filosofia profunda para uma camareira. Carece de orgulho, não de inteligência, Sr. Marcou. Ele sorriu. Um sorriso verdadeiro dessa vez, que transformou completamente seu rosto. Me chame de Filipos. E touché. O jantar foi surreal. Filipos pediu comida especial para Júlia, que lentamente saiu do casulo e começou a conversar com ele sobre suas bonecas e desenhos favoritos. Ele ouvia com uma atenção que parecia genuína, fazendo perguntas, rindo das respostas dela, e comigo, ele foi intenso. Fez perguntas sobre minha vida, meus sonhos, por que larguei a faculdade. Ouvia cada resposta como se fossem as palavras mais importantes que já ouvira. Você é extraordinária, ele disse no final da noite, abrindo mão dos seus sonhos por essa criança. Não foi sacrifício, foi amor. Então você acredita em amor? Claro, não acredita? Seus olhos escureceram. Não. Amor é uma ilusão que as pessoas usam para justificar fraqueza e más decisões. Isso é triste. É realista. Mas apesar da declaração cínica, Filipos continuou me procurando. Jantares se tornaram frequentes. Ele conheceu mais de Júlia, e minha sobrinha se apegou a ele de uma forma que me assustava e aquecia ao mesmo tempo. E então, numa noite após Júlia adormecer na cadeirinha do carro dele, ele tinha insistido em nos levar para casa. Filipos me beijou. Foi no estacionamento mal iluminado perto dos alojamentos dos funcionários. Ele tinha acabado de colocar Júlia nos meus braços, ainda dormindo, quando se inclinou e capturou meus lábios. O beijo foi avassalador, dominante, exigente, consumindo cada pensamento racional que eu tinha. Suas mãos enquadraram meu rosto, o polegar acariciando minha bochecha, enquanto sua língua explorava minha boca com uma propriedade que fez meus joelhos fraquejarem. Quando ele se afastou, ambos estávamos sem ar. Você me deixa louco, Emília. Completamente louco. Filipos, diga que me quer também. Diga, eu quero. Deus, eu quero. E assim começou nosso relacionamento. Intenso, apaixonado, secreto no início. Filipos vinha aos alojamentos depois que Júlia dormia. Nós passávamos horas conversando, nos beijando, conhecendo cada centímetro um do outro. Ele me contou sobre a família dele, sobre o império jurídico dos Marcou, sobre como tinha sido traído pela ex-noiva que só queria seu dinheiro e status. Ela me fez acreditar que me amava, mas era tudo mentira. Descobri que ela estava com outro homem, planejando o casamento comigo apenas pelos contratos que viria com a união das famílias. Havia dor antiga nos olhos dele. Desde então, jurei nunca mais acreditar em amor. Então, o que somos nós? Perguntei deitada no seu peito. Eu não sei. Algo diferente. Algo que me assusta. 3 meses depois de começarmos a nos ver, tudo desmoronou. Um hóspede idoso do resort, Sr. Osvaldo, tinha se apegado a mim durante sua estadia de 2 semanas. Ele era gentil, solitário, gostava de conversar enquanto eu limpava seu quarto. Contou sobre a esposa falecida, os filhos que não o visitavam, a solidão de ser velho e rico. No dia que ele fez check-out, ele me chamou no quarto. Emília, você foi muito gentil comigo. Me lembrou minha filha. Ele apontou para uma mala no chão. Quero que fique com isso. Senhor Osvaldo, eu não posso aceitar presentes, só por favor. Vai me fazer feliz saber que está ajudando uma boa pessoa. Eu abri a mala e quase desmaiei. Estava cheia de dinheiro. Pilhas e pilhas de notas. Senhor Osvaldo, isso é muito. Eu não posso. Pode. E vai. Ele fechou a mala. Use para essa menina linda. Para os estudos dela. Para vocês terem uma vida melhor. 2 semanas depois, Senhor Osvaldo morreu de ataque cardíaco. E seu filho, Paulo Mendes, apareceu no resort me acusando de roubo. Meu pai deixou R$1 milhão para uma camareira? Impossível. Você o manipulou. Aproveitou da fragilidade dele. Forjou documentos. Eu não forjei nada.
Ele me deu de livre e espontânea vontade. Prove, e eu não podia. Não havia documento. Não havia testemunhas. Apenas minha palavra contra a dele. Paulo entrou com processo contra mim. Apropriação indébita. Falsificação. Manipulação de idoso. Eu ia ser presa. Perder Júlia, perder tudo. Desesperada, procurei Filipos. Ele estava em São Paulo, mas voltou imediatamente quando liguei chorando. Me ajuda. Por favor, me ajuda. Ele me abraçou enquanto eu contava tudo. E quando terminei, ele se afastou. O rosto uma máscara de seriedade. Eu posso te defender. Meu escritório é o melhor. Mas isso vai expor nosso relacionamento. A mídia vai estar em cima. Vai ser um circo. Eu não me importo. Eu só não posso perder Júlia. E se eu te oferecer outra solução? O quê? Ele pegou minhas mãos. Case comigo. Meu coração parou. O quê? Um casamento. Por contrato. Você se torna minha esposa, o que te dá meu nome, minha proteção, acesso aos meus recursos legais ilimitados. E em troca? Em troca? Em troca você me dá 1 ano. 1 ano como minha esposa. Aparências públicas, eventos sociais. Depois disso, divorciamos amigavelmente. Você fica com uma compensação financeira que garante o futuro de Júlia. Era loucura. Era transacional. Era tudo que eu não queria em um relacionamento. Mas era também minha única saída. Tem mais uma coisa. Ele disse, os olhos não encontrando os meus. Minha família tem expectativas. Precisam ver que estou estabelecido, com uma esposa, construindo legado. Esse casamento me ajuda tanto quanto te ajuda. Então é apenas negócio para você. Nada do que sentimos. Emília, eu não acredito em amor. Mas gosto de você, muito, e quero te proteger. Isso não é suficiente? Deveria ser. Mas meu coração doía pensando em casar com um homem que não me amava, que nunca me amaria. Júlia, ela pode vir conosco? Claro, ela é parte de você. E eu me apeguei àquela pequena também. Então aceitei. Com o coração pesado, mas sem escolha, aceitei. O casamento foi marcado para 2 semanas depois. Pequeno, íntimo, apenas família próxima. A família marcou veio da Grécia. Os irmãos de Filipos, alguns primos, a mãe dele, uma mulher elegante, mas de olhar frio que deixou claro que eu não era boa o suficiente para o filho dela. Na noite antes do casamento, recebi uma ligação. Era anônimo. Emília Silva? Você deveria saber com quem está casando. Filipos Marcou não é apenas advogado. A família dele tem ligações com a máfia grega. Sangue nas mãos. Você quer mesmo se juntar a isso? Desliguei, tremendo. Ligações com a máfia. Sangue. Perigo. Mas era tarde demais para voltar atrás. Eu precisava daquela proteção. Júlia precisava. No dia do casamento, eu estava no quarto me arrumando quando a melhor amiga de Filipos, Helena, entrou. Ela tinha sido gentil comigo até então. Mas havia algo estranho no olhar dela. Você realmente acha que engana alguém? Ela disse, a voz baixa e venenosa. Desculpa? Osvaldo Mendes era cliente do escritório Marcou há anos. E agora você aparece com R$1 milhão dele e de repente está casando com Filipos? Você armou tudo isso, não armou? Manipulou o velho para conseguir dinheiro. E agora está manipulando Filipos. Isso não é verdade. Eu nunca... Poupa-me. Eu já alertei Filipos. Dei todas as evidências que consegui juntar mostrando suas ligações prévias com Osvaldo. Como você o visitava antes mesmo dele se hospedar no resort. Como tudo parece planejado. Meu sangue gelou. Ligações prévias? Eu nunca vi aquele homem antes do resort. Não é o que os registros mostram, querida. Ela saiu, me deixando em pânico. Registros falsos? Alguém estava me armando? Quando cheguei ao altar, Filipos estava ali, lindo em um terno cinza escuro. Mas o rosto estava duro como pedra. E os olhos? Os olhos me olhavam com frieza e desconfiança. O padre começou a cerimônia. E quando chegou a parte dos votos, Filipos hesitou. Por um segundo aterrorizante, pensei que ele fosse me rejeitar ali mesmo, na frente de todos. Mas então seus olhos caíram para o meu ventre. Algo mudou no rosto dele. Você está grávida. Não era uma pergunta. E eu nem sabia como ele sabia. Eu mesma tinha descoberto apenas 2 dias atrás. Estava planejando contar depois do casamento. Como você... Eu percebi. Os sinais. O cansaço, a náusea que você tentou esconder. Sua mandíbula estava tensa. É meu? Lágrimas queimaram nos meus olhos. Como você pode perguntar isso? Responde. Sim, claro que é seu. Como você pode pensar? Ele me puxou bruscamente, a mão na minha nuca, e me beijou. Ali, na frente do padre chocado, da família escandalizada,
dos convidados boquiabertos. Quando se afastou, havia fogo nos olhos dele. Nós vamos casar, agora. E depois, você vai me explicar cada mentira, cada manipulação. Mas não pense em fugir, Emília, porque agora você carrega meu filho, e eu nunca deixo ir o que é meu. O casamento aconteceu. Os votos foram ditos com tensão palpável, e quando o padre nos declarou marido e mulher, o beijo de Filipos foi punição tanto quanto era posse. A recepção foi tortuosa. Filipos mal falava comigo, mas sua mão na minha cintura era como ferro, me mantendo colada ao lado dele. Quando os convidados finalmente foram embora e ficamos sozinhos na suíte nupcial, ele explodiu. Explica, agora, cada detalhe. Não há o que explicar. Helena mentiu! Eu nunca conheci Osvaldo antes do resort. Nunca manipulei ele. Nunca armei nada. Então explica os registros mostrando que você o visitou múltiplas vezes em São Paulo meses antes. Que registros? Eu nunca saí de Angra nos últimos 5 anos. Tenho como provar. Filipos passou as mãos pelo rosto frustrado. Por que Helena mentiria? Não sei, mas ela mentiu. Filipos, você tem que acreditar em mim. Como posso? Você aceitou 1 milhão de um homem que mal conhecia. Casa comigo por proteção e benefício. Está grávida e eu nem sei se foi planejado para me prender. A dor dessas palavras foi física. Você realmente pensa tão mal de mim? Eu não sei o que pensar. Nós brigamos a noite inteira. Acusações, lágrimas, palavras que não podiam ser retiradas. E no final, exaustos, dormimos em lados opostos da cama. Um abismo entre nós. Nas semanas seguintes, Filipos investigou tudo. E lentamente a verdade emergiu. Os registros eram falsos, implantados no sistema por alguém com acesso. Helena tinha conexões obscuras com a família de Paulo Mendes, o filho de Osvaldo que me processava. Era tudo uma armação. Para me incriminar, para destruir minha credibilidade, para talvez até prejudicar Filipos através de mim. Quando a verdade veio à tona, Filipos veio até mim. Eu estava no quarto da nossa casa, uma mansão em São Paulo, onde agora morava com Júlia, olhando pela janela. Emília. Me virei. Ele estava na porta, o rosto atormentado. Eu investiguei tudo. Você estava dizendo a verdade, sobre tudo. E eu... Ele entrou, se ajoelhou na minha frente. Eu fui um idiota que deixou traumas do passado cegarem para a mulher incrível na minha frente. Filipos, me perdoa, por favor, por duvidar de você, por te machucar, por quase te rejeitar quando você mais precisava de mim. Eu toquei o rosto dele, vendo as lágrimas nos olhos cinzentos. Você realmente acreditou que eu te manipularia? Por um momento, sim. E eu me odeio por isso. Mas, Emília, você precisa entender. Minha ex me destruiu. E quando vi aquelas evidências, mesmo falsas, o medo de estar sendo enganado de novo me cegou. E agora? Agora eu sei a verdade. Você é genuína. Boa. Tudo que eu não mereço, mas que vou passar o resto da vida tentando merecer. Ele colocou a mão no meu ventre, onde nosso bebê crescia. Eu amo você, Emília. Amo você de uma forma que me aterroriza. E amo esse bebê. E amo Júlia como se fosse minha. E se você me der uma chance, vou passar cada dia provando que mereço vocês 3. Lágrimas escorriam pelo meu rosto. Você ama? Mesmo? Não é só o bebê? Eu amo você desde aquele primeiro dia quando vi você defendendo sua colega sem pensar em si mesma. Só tive medo demais de admitir. Mas quase te perder me fez perceber. Prefiro ter medo e te ter, do que ser corajoso e te perder. Eu me ajoelhei também, nossos rostos no mesmo nível. Eu te amo também. Mesmo quando estava com raiva, mesmo quando doía, eu te amava. E estava apavorada que você nunca me amaria de volta. Eu amo. Tanto que dói, tanto que me assusta. Mas é real, Emília. Finalmente é real. Ele me beijou. Um beijo diferente de todos os outros. Não era apenas paixão ou desejo. Era promessa. Era compromisso. Era amor verdadeiro. Finalmente livre de correntes do passado. Os meses seguintes foram de cura. Filipos processou Helena por difamação e falsificação. Paulo Mendes foi exposto como fraudador tentando roubar o dinheiro que o próprio pai tinha dado legitimamente. E nós aprendemos a ser um casal de verdade. Não por contrato, mas por escolha. Júlia chamava Filipos de pai agora, e ele era o pai mais dedicado que eu poderia imaginar, participando de cada apresentação escolar, cada noite de história, cada pesadelo consolado. E quando nosso filho nasceu, um menino que era a cópia perfeita de Filipos,
E ele segurou o bebê com lágrimas escorrendo pelo rosto, sussurrando promessas em grego. Eu soube. Soube que tinha encontrado meu lugar. Minha família. Meu lar. Emília. Filipos disse aquela noite, os dois deitados com o bebê entre nós. Júlia dormindo no quarto ao lado. Obrigado. Por quê? Por me ensinar a amar de novo. Por não desistir de mim quando eu fui um idiota. Por me dar essa família. Ele beijou minha testa. Você me salvou. De uma vida de solidão, cinismo, frieza. Você me salvou. Nós salvamos um ao outro, e era verdade. Eu era invisível para o mundo inteiro, até que os olhos mais frios e calculistas que já vi decidiram que eu seria dele. Mas o que começou como um contrato, como conveniência, como proteção, se transformou na coisa mais verdadeira e bonita que já tive. O advogado grego que não acreditava em amor, aprendeu que às vezes o amor encontra você nos lugares mais inesperados, na camareira de um resort, na mãe dedicada, na mulher que o desafiou a ser melhor. E a camareira que só queria proteger sua sobrinha, descobriu que às vezes aceitar ajuda não é fraqueza, é força. E que o homem mais perigoso do mundo pode também ser o mais gentil quando ama de verdade. Nosso contrato expirou há muito tempo, mas o amor, esse vai durar para sempre.